A nova legislação altera uma série de normas previstas na consolidação das leis do trabalho. Essas mudanças também alteram pontos que enfraquecem a representatividade das entidades ao tirar a obrigatoriedade de suas participações nas homologações de contratos, demissões, negociação de acordos e também torna opcional o pagamento do imposto sindical, que em muitos casos é a fonte de recursos dessas entidades. Olha, nós tivemos um ano de muita luta, um ano de muita dificuldade com relação às mudanças que estão sendo trazidas por aqueles que nos governam e, portanto, exigiu muita mobilização no sentido de buscar tentar barrar a reforma trabalhista, que infelizmente acabou se concretizando, e depois, por outro lado, de tentar superar a dificuldade econômica que o país atravessa e acaba colocando muitas vezes na conta do trabalhador para pagar os desmandos da corrupção instalada nesse país. E nós tivemos, consequentemente, a necessidade de nos organizar nas nossas assembleias, nas nossas negociações de database, para poder recuperar a inflação do período, para poder garantir a manutenção dos nossos direitos e, inclusive, nesse ano, incluir cláusulas de proteção contra a reforma trabalhista e a terceirização, para que não haja maior precarização da condição do trabalhador, para que ele não sofra maiores consequências. A partir dessa nova lei, dificulta para vocês a arrecadação de receitas? Olha, a grande dificuldade e a maior delas é imposta sobre os trabalhadores, que vão ter, uma vez que o sindicato é somente um instrumento de luta, é uma forma que nós, trabalhadores, nos organizamos para defender os nossos interesses. A retirada da contribuição sindical obrigatória é uma forma de fragilizar os sindicatos, mas essa é uma delas. A maior fragilização com relação à questão dos sindicatos e, sobretudo, dos trabalhadores, é a diminuição dos seus direitos, o que aconteceu com a reforma trabalhista, onde não se há mais a homologação das verbas rescisórias para os trabalhadores. Claro que nós, metalúrgicos, conseguimos manter isso por meio de negociação, mas, de forma geral, os trabalhadores saem desprotegidos, porque não vão ter mais a conferência dos seus títulos, vão ter que se sujeitar muitas vezes a assinar documentos que depois não vão ter como reclamar, uma vez que a legislação fez uma alteração profunda nesse contexto, além de outras questões como a terceirização que entra forte a partir dessa reforma, a fragilização do judiciário trabalhista na proteção do direito dos trabalhadores, porque houve uma mudança significativa em relação a isso. Quer dizer, um conjunto de elementos e de alterações que dificulta a vida do trabalhador, que vai impor mais opressão, vai colocar mais uma vez o capital, o lucro, acima das pessoas, que infelizmente está se instaurando cada vez mais no nosso país, mas que com criatividade nós, trabalhadores, sindicato, vamos ter que fazer a resistência, fazer a luta e buscar garantir nossas condições dignas de vida. Você acredita que a partir disso pode-se ocorrer fechamentos de sindicatos pelo país? Olha, pode. E se forem sindicatos que não estão atuando e não estão representando e cumprindo a sua missão, isso é o que se espera. O que nós precisamos é de um país que funcione, seja sindicatos que funcionem, poder judiciário, legislativo, executivo. Nós precisamos de um país que dê condições de vida para o povo. E o que tiver só colocando peso e não tiver trazendo resultado, deve ser revisto. Agora, é claro que tem que se tomar muito cuidado, porque o enfoque nessa questão muitas vezes pode ser de forma a deturpar o sentido das coisas e não se perceber que a retirada da contribuição sindical é só um elemento para enfraquecer ainda mais, para que outros direitos e outras situações que estão fragilizando a vida dos trabalhadores sejam ainda mais praticadas, como já vem sendo praticado, e que com a reforma trabalhista vão ampliar e muito. Então é um momento de profunda reflexão, dos trabalhadores tomarem consciências, participarem da luta dos seus sindicatos, e com certeza nós vamos ter que nos reorganizar enquanto classe trabalhadora, não só no campo metalúrgico, mas em todas as categorias, se nós quisermos ter direitos e garantias que estão sendo tiradas e que por meio da luta nós podemos manter ou conquistar. 2017, o nosso balanço que fazemos no segmento da alimentação é uma situação razoável, né? Isso nós podemos dizer que foi isso daí. Um ano de bastante expectativa, de bastante
expectativa no sentido de ver o que iria acontecer com a possibilidade das mudanças da legislação trabalhista. Em termos de negociações coletivas de trabalho, foi um ano razoável para nós, tanto que nós fechamos numa inflação no segundo semestre de 1,73, todos os acordos coletivos de trabalho aqui na cidade de Matão nós fechamos com 5% de aumento, não é? Então isso foi em 2017. É um ano que deixou a gente temeroso por conta da reforma trabalhista que vinha sendo articulada ao longo do ano e, ao mesmo tempo, mesmo diante dessas dificuldades, ainda conseguimos avançar nas nossas negociações coletivas de trabalho. E o que muda para vocês com essas novas leis? Nós estamos aqui numa situação assim de expectativa da repercussão que isso vai gerar, porque já se instalou, essa aqui é a verdade. Foi feito o projeto de lei, foi votado, passou, foi sancionado, entrou em vigor no último dia 11 de novembro. Então a expectativa não é das melhores, na verdade. O sindicalismo está já repensando a sua nova forma de encarar essa realidade e além disso, levar toda essa nossa preocupação à classe trabalhadora que cada segmento aqui, especificamente na cidade de Matão, tem para com eles. Então mostrar para os trabalhadores os reflexos negativos que essas mudanças agora efetivamente já sancionada, entrou em vigor e que isso vai trazer para o trabalhador e que não é pouca coisa não. A situação é complicada, a situação que nós vamos vivenciar daqui para frente precisa que os trabalhadores tenham consciência do que de fato, do prejuízo que ele vai estar levando com essas mudanças que houveram. E é preciso lembrar que ainda tem uma ferramenta que os defende que se chama sindicato. Dificulta para vocês a receita dos sindicatos? Com certeza, de certa forma, sim, não é? Porque como a extinção da obrigatoriedade da contribuição sindical, que era uma contribuição com a qual nós utilizávamos esses recursos para manter a estrutura sindical, isso nós não teremos mais, certo? Mas o nosso objetivo é levar a necessidade dos trabalhadores manterem a sua entidade sindical de pé, que nós possamos representar e manter a mesma estrutura e pedir a colaboração deles. Ou seja, nós vamos trabalhar de acordo com a nossa potencialidade financeira que nós temos em termos de investimento. Evidentemente que para nós isso não é o fundamental, não é a preocupação maior. A preocupação maior é os direitos afetados dos trabalhadores. Enquanto a maioria estão aí batendo palmas que não haverá mais a contribuição sindical obrigatória, compulsória, certo? Ele se esquece que houve mais de 100 mudanças na legislação trabalhista e que isso não vem de acordo com o anseio dos trabalhadores, isso não vem agregar, isso só vem dificultar. Então, para nós que vamos caminhar de acordo com as nossas condições aqui, não é o imposto sindical que vai deixar a gente de cabeça baixa e que isso vai tirar o nosso sono, não. A preocupação é maior. Os seus direitos serão permanecidos? Serão respeitados? De que forma você vai ser tratado com essas mudanças que teve? Então essa é a preocupação maior. Enquanto a grande mídia já se destacou por aí que agora não vai ter mais a contribuição sindical, só que se esquecem de dizer que atrás de um item que se chama contribuição sindical, teve mais de 100 mudanças e que de certa forma não se aborda. Então compete aos sindicatos, representantes das categorias, chamar os seus representados e esclarecer-lhes as mudanças que houveram e as consequências de cada mudança que teve, para a gente junto, né, alinhar a forma como a gente vai conduzir daqui para frente, que na verdade, Everi, vai precisar repensar não só os dirigentes sindicais da forma de como atuar com os recursos que tem, mas na consciência do trabalhador, para ele entender que a única ferramenta que ele tem se chama sindicato. Mas estou falando aqui do sindicato honesto, do sindicato transparente, do sindicato que luta, do sindicato que vai à luta e que tem a missão de fazer o melhor e conquistar cada vez mais benefícios para a classe trabalhadora.